X-Men versus Liga da Justiça. A guerra psíquica que ninguém poderia ver. Imagine acordar em um lugar que deveria ser a sua casa, rodeado por rostos que deveriam ser sua família e não sentir absolutamente nada, nenhum lampejo de afeto, nenhuma memória reconfortante, apenas um vácuo gelado e o eco de um medo primordial. Você não sabe quem é. Foi assim que J-11, o caçador de Marte, abriu os olhos no coração da torre de vigilância. Ele olhou para o homem de aço de capeamento vermelho e viu um estranho. Fitou o vigilante de capa negra e sentiu apenas um instinto arcaico de cautela. Esta é a história de como o maior herói telepata da DC Comics foi reduzido a um fantasma de si mesmo, e como esse vazio se tornou a brecha para o pesadelo mais profundo da Liga da Justiça e dos X-Men. Mas antes de mergulharmos nesse abismo, eu preciso saber, você já se sentiu como um estranho na sua própria vida? Já olhou no espelho e por um segundo não reconheceu a pessoa ali? Comente de qual cidade você está nos ouvindo. E se essa sensação já passou pela sua mente, isso é mais comum do que você imagina. E é exatamente por onde nossa história começa. O ataque não foi uma explosão, foi um colapso silencioso, um evento psíquico de magnitude cósmica que os sensores da torre registraram apenas como uma anomalia gravitacional passageira. Em Salem Center, no Instituto Xavier, o professor Charles Xavier gritou e desmaiou em sua cadeira, um filete de sangue escorrendo de seu nariz. Naquele mesmo instante, a 400 quilômetros de altitude, J-11, que meditava no espaço sideral para sintonizar as frequências emocionais da Terra, foi arremessado para fora de sua flutuação, como se tivesse levado um golpe físico às duas mentes mais disciplinadas e poderosas do planeta, cada uma biblioteca viva de experiências e um farol de consciência. Foram violentamente puxadas uma contra a outra em um vórtice de pensamentos alheios, memórias cruzadas e identidades diluídas. Foi uma fusão agonizante e breve. E quando a tensão psíquica se rompeu, as duas consciências se separaram como elásticos, esticados ao limite. Xavier ficou em coma, sua mente um forte devastado. Jotão acordou, vazio. Na torre, o pânico foi discreto, mas profundo. Superman, cujo sorriso era um símbolo de esperança, estava sério, seus olhos azuis escaneando J-11 com visão de raio-x e calor, buscando uma ferida física que não existia. Batman já estava no terminal principal, dedos voando sobre os hologramas, buscando a origem da anomalia. Sua voz era um corte seco no silêncio. Não foi um ataque convencional. Foi direcionado às suas mentes. Alguém os mirou. Diana, a Mulher Maravilha, se aproximou de Jotão com a cautela com que se aproximaria de um animal ferido. Irmão, ela sussurrou, usando o termo que sempre os uniu. Jotão recuou. Seus olhos vermelhos, geralmente cheios de uma sabedoria milenar, estavam arregalados, cheios de um terror animal. Eu não te conheço. Onde estou? O que eu sou? A frase, dita com a voz grave que costumava acalmar crises interplanetárias, gelou o sangue de todos. O arquiteto moral da Liga, sua coluna vertebral emocional, estava perdido. Enquanto isso, no Instituto, a tempestade era diferente, mas igualmente assustadora. Jean Grey segurou a cabeça, ondas de dor psíquica residual, vindas de Xavier, a fazendo estremecer. Ciclope Scott Summers assumiu o comando com a frieza prática de um soldado, mas suas mãos tremiam levemente ao ajustar os controles da cérebro. Tempestade, lacre o perímetro. Feras, façam uma varredura nos jardins. Algo atingiu o professor.
E não foi físico. Foi a própria Jean entrando em um contato telepático superficial com a mente ferida de Xavier, quem percebeu a assinatura residual, Scott. Não foi apenas um ataque. Foi uma ponte. A mente dele foi amarrada à outra e depois rasgada. A assinatura psíquica remanescente não é humana, nem mutante, é alienígena. A descoberta os levou à torre. Havia um X negro pairando sob a estação orbital, um sinal de emergência enviado para a Liga. Quando as duas equipes mais poderosas da Terra se encontraram na sala de conferências, o ar estava carregado de desconfiança mútua. Batman encarou Ciclope. Seu mentor foi a origem ou o alvo? A pergunta foi uma facada. Tempestade. Ororomunru ergueu a cabeça. E nuvens começaram a se formar do lado de fora da janela da torre. O professor é a vítima. Homem-morcego. Cuidado com seu tom. Foi Superman quem interveio, colocando-se fisicamente entre os dois campos de tensão. Nós também temos uma vítima. Jotão está catatônico, sem memória. Alguém ou algo atacou os dois pilares telepáticos do nosso mundo. Isso não é coincidência. É uma declaração de guerra. E foi Jean Grey quem, ao ser autorizada a fazer uma leitura superficial em Jotão, deu o diagnóstico terrível. Não é amnésia, é uma lacuna, um buraco negro psíquico. Quando as mentes deles foram separadas, rasgaram o tecido psíquico que as cerca. Esse vazio não está apenas neles. Ele está vazando e está atraindo coisas. As coisas começaram naquela noite. Para o Flash, foi o som do trovão que matou sua mãe, ecoando em todos os corredores, perseguindo-o mesmo em velocidade superluminal. Para o Lanterna Verde Hal Jordan, foram os rostos zangados e decepcionados de todos que ele já falhou, materializados em construções de luz, esverdeada e instáveis que atacavam por vontade própria. A torre de vigilância, um símbolo de ordem e poder, tornou-se um espelho Funhouse de traumas pessoais. E no centro do furacão, J-ONC encolhe a cada manifestação de medo, parecia adrenalô ainda mais, amplificar o vazio. E Xavier, em seu coma a centenas de quilômetros, dali começou a murmurar uma palavra em um idioma que a cérebro não pôde identificar, mas que Jean, em um acesso de intuição aterradora, associou a lendas marcianas, o planeta branco. Era o lugar do Nausier, o vácuo da alma, onde os marcianos brancos, a raça genocida que exterminou os verdes, baniam as consciências de seus inimigos. O ataque não foi para fundir Xavier e Jotão, foi para usar a colisão de suas mentes como um martelo e abrir um buraco de fechadura entre a Terra e essa dimensão de puro medo existencial. Aqui, a divergência filosófica que você mencionou na sinopse explode. Batman lógico e tático propõe o isolamento total. Selar J-ON em uma câmara de contenção psíquica desenvolvida com tecnologia kryptoniana e apocaliptiana e bombardear a assinatura dimensional do vazio com energia de um arco de zeta puro para costurar a rasgadura à força. É um buraco no tecido da realidade. Nós o fechamos, ele afirmou. Seus dados holográficos, projetando cálculos sombrios do outro lado da mesa, Jean Grey sacudiu a cabeça, seus olhos brilhando com a compreensão do Fênix. Você não entende. Isso não é um rasgo em um pano, Batman. É uma ferida viva, é psíquica, é emocional. Se você tentar costurá-la com força bruta, você só vai estourar a cicatriz e rajá-la ainda mais. O vazio é alimentado pelo medo que ele mesmo gera. É um ciclo vicioso. Ciclope apoiou sua companheira, sua voz firme. A solução da Liga é tapa-buraco. A nossa é ir na causa. Temos que entrar no vazio. Temos que encontrar as consciências perdidas de Xavier
e J-On dentro desse caos e trazê-las de volta. Só a presença delas pode preencher a lacuna que criaram. A tensão era palpável. Aqui não eram heróis contra vilões. Eram duas cosmovisões irreconciliáveis se chocando. Superman, dividido entre a razão de seu aliado mais próximo e a compaixão pelo sofrimento de J-On, ponderou: entrar nesse vazio é risco extremo. Pode destruir as mentes de quem tentar. Foi então que Feras, o mutante azul e peludo, com sentidos aguçados, entrou na sala cambaleando, segurando a cabeça. Meus amigos, o medo, ele não está mais só aqui. Eu consigo sentir ele escorrendo, como uma névoa psíquica. Ele está descendo pela torre. Está alcançando a periferia de Gotham. As pessoas lá embaixo estão começando a ter pesadelos acordados. Ataques de pânico coletivos era a confirmação. O câncer psíquico estava metastatizando. A torre não era mais um refúgio. Era o epicentro de uma pandemia de terror. A decisão foi tomada na base do desespero. Um time de mergulho psíquico seria formado. Jean Grey seria a âncora, sua força telepática o cabo que os manteria ligados à realidade. Para acompanhá-la, os voluntários foram escolhidos por sua resiliência mental única. Diana, cujo laço da verdade e coração de guerreira a tornavam uma fortaleza contra ilusões. E Logan Wolverine. Porque, é claro, ele rosnou, acendendo um charuto imaginário na sala estéril quando se trata de pesadelos, traumas e memórias fodidas. Eu sou o cara mais experiente do planeta. A missão era clara: entrar no vazio psíquico que conectava as mentes cativas de Xavier e Jota, ou navegar pelas paisagens de medo materializado e trasiclós de volta, antes que Batman, monitorando de fora, decidisse que o risco era grande demais e acionasse seu plano de contingência, menos que incluía, como Jean suspeitava sombriamente, um pulso eletromagnético psionicamente amplificado que apagaria toda atividade cerebral anômala em um raio de 5 quilômetros, incluindo as de Jotham e do time de resgate. Se necessário, o mergulho foi uma experiência de coesmorte coletiva. Jean criou um vínculo psíquico e eles pularam da meditação profunda diretamente no coração do vazio. O que encontraram não era um lugar, mas uma sensação. O frio absoluto do espaço sideral combinado com o pavor claustrofóbico de ser enterrado vivo. Então, as paisagens começaram a se formar, alimentadas pelo vazamento dos medos da torre. Eles viram uma Gotham eternamente noturna, onde o Coringa dançava sobre pilhas de corpos com o rosto de todos os heróis. Viram uma versão de Metrópolis onde Superman, com olhos vermelhos, e sósia do General Zod, erguia uma estátua de esmeralda de si mesmo sobre ossos humanos. Viram uma mansão X em ruínas, incendiada por um sol negro, com silhuetas de sentinelas marchando sobre os corpos de todos os mutantes. Eram pesadelos poderosos, mas previsíveis. O verdadeiro perigo eram as entidades, formas vagas e pálidas, parecidas com os marcianos brancos, mas sem rosto ou forma definida. Eles eram o vácuo personificado e se alimentavam ativamente das emoções de pânico que os heróis sentiam. Cada onda de medo os fazia mais sólidos, mais agressivos. A jornada foi uma via crucis psicológica. Diana foi forçada a enfrentar uma versão de si mesma que havia falhado em trazer a paz ao mundo dos homens e se tornar uma tirana armada com o laço da submissão. Logan foi arrastado para uma repetição interminável de todos os seus assassinatos, cada vítima tendo o rosto de alguém que ele amou. Jean, mantendo o vínculo, sentiu a sombra do Fênix esvoaçar nas bordas da realidade, tentada pela energia psíquica pura e caótica do lugar.
foi quando encontraram a primeira consciência perdida: Charles Xavier. Ele não estava em sua forma física, mas como uma criança pequena e assustada, sentada em uma versão limpa e vazia da sala de perigos. Eu fiz uma coisa muito ruim. A criança sussurrou, sem reconhecer Jean. Eu escondi uma verdade. E agora a verdade está vazando. Antes que pudessem interrogá-lo, as entidades atacaram em força. A batalha foi psíquica, menos Logan desferindo golpes que encontravam apenas névoa. Diana tentando cortar formas que se reformavam. Jean erguendo escudos que rachavam sob o peso do nada. Foi quando, do fundo do vazio, um grito ecoou. Um grito de dor e confusão que era distintamente de J11. A revelação foi um golpe para todos, dentro e fora do vazio. No mundo real, Batman analisou os dados psíquicos que Jean conseguia transmitir. Eles não são inimigos, são uma condição médica cósmica. Um tumor psíquico que foi removido e agora quer voltar. Sua solução de costurar o buraco parecia ainda mais necessária, mas agora também mais perigosa. Costurar o buraco com o tumor do lado de fora poderia explodir tudo. Dentro do vazio, a equipe entendeu a missão real. Não era mais apenas resgatar duas mentes, era dar a elas a força para enfrentar a verdade que as destruiria, para que pudessem, juntas, reformular o selo. Não por apagamento, mas por aceitação. Eles encontraram o núcleo da consciência de Xavier, não a criança, mas o homem, acorrentado por fios de sua própria culpa e arrogância, diante de um portal branco pulsante que era a manifestação do Deus Fome. Eu errei, Jean. A forma de Xavier disse, sua voz cansada. Pensei que proteger significava esconder, mas a verdade sempre encontra um jeito de vazar. Jotão, agora mais consciente, formocei ao lado dele. Nós nos mutilamos, Charles, e chamamos isso de paz. O medo é parte da vida. Negá-lo é criar monstros. O plano era insano. Em vez de lutar contra o portal, eles teriam que abri-lo completamente e deixar a consciência do planeta branco fluir. E então, Jotão e Xavier, com suas mentes restauradas e unidas novamente, teriam que abraçá-la, assimilar o medo primordial, não como um mestre, mas como uma parte integrante e gerenciada do psiquismo. Seria a cura definitiva para a raça marciana, ou a destruição de duas das maiores mentes do universo. O momento do clímax foi silencioso e terrível. Fora, Batman monitorava os níveis de energia psíquica, atingindo níveis críticos. Superman, o plano de contingência. Temos que considerar. Superman, olhando para o corpo imóvel de Jotão, hesitou. Dentro, Jean deu o sinal. Ela, Diana e Logan canalizaram suas emoções mais fortes e puras, não amor incondicional, pois isso era irreal, mas vontade. Vontade de viver, de proteger, de continuar. Eles projetaram essa força como um escudo para Xavier e Jotão. Os dois telepatas, então, deram as mãos em forma psíquica e caminharam em direção ao portal branco. Em vez de tentar fechá-lo, eles expandiram suas próprias consciências, fundindo-se novamente, mas desta vez de propósito. A mente combinada, carregada com a verdade total, enfrentou a onda do medo primordial. Não houve explosão, houve um suspiro, um alívio cósmico. O branco, cegante, não retrocedeu. Ele se misturou com o vermelho de Marte e o azul da telepatia humana. As formas brancas e sem rosto pararam de sibilar. Elas começaram a ganhar cor, textura, uma variedade de formas, menos algumas ainda assustadoras, outras simplesmente diferentes. O Deus Fome não foi destruído, foi integrado. O vazio no peito de Jotão não desapareceu. Ele se preencheu com um caleidoscópio
de emoções complexas, incluindo o medo, agora sob seu controle. O bloqueio de memória racial se desfez e J.On., pela primeira vez, sentiu a história completa de seu povo. Não era bonita, era terrível e trágica, mas era verdadeira. E, na verdade, havia uma paz diferente, mais sólida. Na torre de vigilância, J.On. abriu os olhos. Eles não estavam mais vazios, nem cheios de terror animal. Estavam sábios, tristes e incrivelmente antigos. Ele olhou para Superman, Batman e Diana, e um sorriso terno e cansado tocou seus lábios. Meus amigos, lamento ter causado preocupação. Do lado de fora da janela, as nuvens de pesadelo sobre Gotham se dissolveram. No Instituto Xavier, o professor Xavier acordou de seu coma. Ele estava envelhecido, suas falhas grisalhas mais evidentes. Ele chamou por Ciclope e Jean. Scott, Jean, temos muito que discutir sobre verdades e o preço de escondê-las. A torre não foi destruída, mas foi profundamente mudada. Os heróis saíram da experiência marcados. Batman teve que aceitar que há problemas que a lógica e a contingência não podem resolver. Apenas a vulnerabilidade de enfrentar a própria escuridão pode. Os X-Men ganharam um respeito renovado da Liga, não como adolescentes poderosos, mas como filósofos de batalha que entendiam o preço da psique. E entre os universos, uma ponte foi estabelecida, não uma ponte para batalhas, mas para a compreensão. O medo era um inimigo comum, e talvez a aceitação fosse a única arma real contra ele. E assim, meus amigos, a poeira baixa sobre a torre de vigilância. Não houve vencedor ou perdedor nessa guerra, porque o verdadeiro inimigo nunca foi o outro. O professor Xavier e o Caçador de Marte nos ensinaram que a coragem suprema não está em nunca ter medo. E esse é o convite que faço para você hoje. Há 55 anos. Quais são as verdades que você escolheu esquecer? Quais medos você trancou no seu próprio planeta branco? Comente abaixo uma palavra que represente uma verdade que você teve coragem de encarar na sua vida. Ou, se preferir, comente de qual cidade você batalha seus próprios medos diariamente. Sua história faz parte dessa narrativa maior.